Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Cara, você mais ou menos já definiu aqui a sua profissão, certo? O que faz. A ideia que a gente tem de um perito é que a gente vê de filme. Pra mim, pelo menos, o que sou leigo. É o CSI, é numa série. É uma coisa muito rápida no episódio de 30 minutos. O cara já chegando do nada com a solução, com a constatação. Eu imagino que é muito mais demorado, em média, a depender dos casos. Quanto tempo você passa se debruçando sobre os detalhes de um crime? O que acontece? Cada caso é um caso, né? Então tudo depende da complexidade dos vestígios que são levantados. É claro que você chega assim, você acaba tendo uma certa experiência, você consegue resolver muita coisa pela sua experiência. Agora sempre é comum você chegar, tá com dúvida, vão conversar com outros peritos. Entende? Então, tipo da situação. Às vezes eu tenho uma ideia, eu vou conversar com outros peritos, se ele tiver uma ideia diferente, ele me convence. Sim. Tecnicamente, que eu tô errado, ou que eu tô certo. Então, existe uma situação normal de se trocar ideia com outros profissionais. Então, uma vez eu fui ver um resíduo de sangue que estava estranho, eu fui consultar outros peritos que tem maior conhecimento dessa área. Então, eu sempre falo que a profissão é um eterno aprendizado. Não tem aquele assim, eu falo, se um perito chegar para você falar que ele sabe tudo, fica com os dois pés atrás. Sim. Porque é um eterno aprendizado. Sempre vai ter uma situação diferente, sempre vai ter alguma coisa interessante, uma coisa que você tem que pesquisar, que você vai ter que consultar outras pessoas. É um normal. Até porque eu tenho posicionamento de que ninguém nasceu sabendo. Sim. Né? Então, nós somos eternos aprendizes. Então, a gente tem muito sempre a aprender com os nossos colegas. Eles tiveram outras experiências, eles que eu não tive. Outras análises, outros aprendizados. Então, eu tenho que buscar também informação de colega. É claro que você pega, às vezes, uma análise, pega uma análise às vezes de DNA. É fácil fazer? Não, não é. É complicado. Porque o que acontece? Você não tem, às vezes, uma amostra de sangue certinha, bonitinha, na quantidade que você precisa. Uhum. Às vezes você tem uma amostra de sangue que está contaminada, que está numa superfície, vamos dizer, com cal, alguma coisa que pode dificultar a análise. Então, todo o trabalho demora, tem suas características. Então, às vezes, mas isso aqui era para ser feito rápido. Olha, do governador lá, do candidato que caiu do helicóptero, fizeram em 24 horas. Porque pegaram o sangue bonitinho lá e levaram para o laboratório, furou a fila. Sim. Entende? Conseguiu o resultado. Mas nem sempre é assim. Então, muitas vezes se demora nesses resultados. Existe às vezes um acúmulo de serviços. E nem toda a análise é fácil. Você pega, muitas vezes, o pessoal de entorpecente. Os químicos estão sempre fazendo um entorpecente diferente. E para isso aí ser considerado ilegal, tem que ter portaria da Anvisa, dizendo que aquela substância é ilegal. Então, às vezes você tem que descobrir o que é, para saber se é ilegal ou não. Sim. Você tem, claro, os tradicionais cocaína, êxtase e algumas substâncias já são padronizadas. Então é um rápido para fazer. Agora, de repente, tem substância nova que vai ter que pesquisar. Então, sempre é fácil? Não, nem sempre é fácil. Então, tudo depende daquilo que você está trabalhando. E porque mesmo o crime, ele vai se modificando. Sim. Né? Então, daquele que se acontecia quando eu entrei, que era a maioria dos crimes eram crimes com arma de fogo, revólver 38, na rua. Então você tem, vamos dizer, quando é um local aberto, você tem sempre pouco campo para se trabalhar.
Agora, às vezes, quando você pega um latrocínio dentro de uma casa, alguma coisa mais complicada, aí você tem que usar, mas a tua experiência, porque a gente tem que tentar entender qual é a dinâmica, o que aconteceu ali naquele fato. Ah, então crimes em ambientes fechados deixam mais vestígios no Sim, caso. sim. Porque você... Aí, vamos citar aí o caso famoso, que todo mundo pergunta, né? Gosta de saber, mas entra só em alguns detalhes, o caso da Suzane von Richthofen. Você tem um local interno, né? Eles tentaram simular um latrocínio. Então, eles mexeram nas gavetas, abriram um fundo falso num armário, deixaram algumas coisas meio bagunçadas. Mas o que acontece ali, pelo fato deles fazerem essas maquiagens dentro do crime, cada coisa que eles fizeram levavam a eles. Vamos botar um exemplo. Dentro de um armário arrumadinho, você tem um fundo falso que foi localizado onde era guardada as joias e uma arma de fogo. Se for alguém que não conhecesse a casa, quanto tempo ia demorar para achar esse fundo falso? Na adrenalina de Na cometer adrenalina, um crime você tem que ainda. fazer a coisa rápida. Exato. Quanto tempo? Ia demorar muito tempo. Mas acharam rápido. Quem vai achar rápido é alguém da casa, Sim. né? Aí você tem uma cômoda com umas bijuterias espalhadas no chão, de uma forma que dá para dizer assim, olha, quem fez isso, ele parou aqui do lado, abriu essa gaveta e começou a jogar essas bijuterias no chão. Então, você, pô, mas essa é uma bagunça assim que não é padrão dentro de um latrocínio. Mas eu imagino, Ricardo Salada, que para achar essas perguntas, essas respostas, esses resultados, tem que saber as perguntas a serem feitas, os questionamentos. Esses questionamentos que você tem, por exemplo, de saber que achar um fundo falso rápido, opa, indica que é alguém conhecido. De jogar, de certa forma, as joias. Esses questionamentos vieram com a experiência ou já tem um protocolo que você segue? Não, tem pessoas que tentam seguir mais ou menos um protocolo, só que o crime muitas vezes não segue um protocolo. Você vai trabalhar dentro da sua experiência. Claro, você tem que ter algumas perguntas que você tem que responder. Quando, quem, como, por quê, né? Então, você, dentro desses questionamentos, vão se buscando respostas, né? É tipo da situação. No momento que eu entrei no quarto, eu achei que tinha uma arma de fogo do lado da cama, no chão, perto da mão do Manfred. Eu disse, pô, ele estava com uma arma de fogo, conseguiu pegar a arma de fogo e foi alvejado mais rápido, né? Então, o ladrão, né, conseguiu atingir ele mais rápido. Quando eu vou analisar os corpos, eu vejo que não foi tiro, foi pancada. Aí eu tenho que recomeçar de novo, tá? O meu raciocínio. Aí você, pô, mas pancada, não foi tiro? Aí você começa dentro de uma situação. Numa casa de classe média alta, num bairro legal. Algum ladrão vai andar com um pedaço de pau? A gente sabia que foi pancada, né? Não sabia qual foi o instrumento. Sim. Algum ladrão vai usar um pedaço de cano, madeira? Não faz sentido. Qual é o ladrão que vai entrar numa casa legal com um pedaço de pau? Sim. Não vai. Então você vê que, pô, tá errado. Se é dentro de uma comunidade, o cara encontra um pedaço de pedra, um cano, uma madeira no meio do caminho, normal. Mas dentro de uma casa de classe média alta, que não tem obra, que não tem nada, nenhuma coisa perto, pô, é incomum isso aí. Sim. Então você começa, opa, tá cheirando coisa estranha. Sim. Tem coisa errada Tem por coisa aí. errada. Cara. Eu me perguntei porque, assim, se existe algum protocolo, porque essas perguntas que você faz é interessante. Apesar de ter nada a ver uma coisa com a outra, na comédia, essas perguntas você faz antes de escrever uma piada. Como? Porque quando você vai elaborar uma premissa e você vai fazer. Mas é outra coisa que me passa pela cabeça, cara, falando ainda em filmes e séries, é a tecnologia. Eu tenho curiosidade de saber se muito daquilo é verdade ou é exagero, quando você assiste CSI, por exemplo, e também
Em que pé está a tecnologia para, posso chamar de perícia forense aqui no Brasil? Perícia criminal. Perícia criminal? Eu digo criminal porque o perito oficial, ele trabalha só onde existe o crime, tá? O fato ilícito. Tá? E a gente é acionado, pode ser acionado ou deve ser acionado, em qualquer cena de crime, de ilícito, que tenha vestígio. Sim. Né? É claro, mas tem algum crime sem vestígio? Pô, já fiz crime sem vestígio. Né? Não que eu fiz o atendimento, até já fiz atendimento, não tem nada. Entende? Mas onde tem alguma coisa deslocada, uma gota de sangue, alguma coisa, arma, qualquer coisa de estranho relacionada ao fato, requer uma perícia. Tá. É isso que diz o Código de Processo Penal. Tá. Onde houver vestígio de um ato ilícito, será necessária a perícia. É claro que se você pegar em estados desse mundão que nós temos, desse Brasil, tem estados que não tem perícia em 100% da área do estado. Entende? Não tem médico legista. Quem atesta a morte é um veterinário, um guarda, sei lá quem. Né? Simplesmente não tem. A gente não tem, a perícia ainda não está 100% no território brasileiro. Sim. Tá? Em São Paulo, sim. Rio de Janeiro, acredito que sim. Outros estados do sul, sim. Mas tem norte e nordeste, até pela condição da população muito espalhada, você não tem equipes para atender pouca gente. Então, acredito que fique mais difícil. Tem as suas dificuldades, cada estado, norte e nordeste, tem suas dificuldades maiores. Então, eles acabam não tendo perícia 100% no estado. Sul, sudeste tem tranquilamente. E aqui em São Paulo, você acha que, quando a gente tem ideia de um serviço executado pelo estado, na minha ideia, tem pelo menos sempre atraso. Em que pé está aqui em São Paulo? Você acha que é bem capacitado em relação a recursos, em relação a profissionais, a perícia aqui? É assim, a perícia sempre se busca uma evolução. Tá? O que acontece? Eu entrei na perícia há 30 e tantos anos. Então, quando eu identificar sangue numa cena de crime, então eu usava uma substância que a gente chamava peróxido de hidrogênio. Né? Aí, caraca, o que é isso? Eu tinha que falar que é esse nome bonito, porque eu não podia falar para algum curioso, olha, isso aqui é água oxigenada. Sim. Né? Porque a oxigenada, quando você põe num ferimento, matéria orgânica, ela ferve. Sim. Então a gente pingava em cima do... tinto ou é sangue? Pingava. Ferveu, olha, é sangue. Olha só como é que era. A gente não existia o laboratório de DNA. Quando muito se fazia tipagem sanguínea. Que não me dá nada. O tipo O. 60%, 70% da população é tipo O. O que me resolve? Né? Não existia o laboratório de DNA. Então você começa a ter evoluções. Tá? Então o laboratório de DNA começa a me individualizar essa amostra. Tecnologia hoje no estado de São Paulo de ponta. Estão satisfeitos com o trabalho que está sendo feito? Não, porque pode melhorar. Então sempre se busca melhoras. Antigamente você precisava de uma quantidade maior, de uma pureza maior da amostra. Hoje você trabalha com